Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Deus seja louvado por mais um dia, um feliz sábado, que a presença de Deus de maneira muito clara e poderosa fale com você hoje mais uma vez. Eu espero que essa semana tenha sido uma bênção em sua vida, sabe? Nós oramos muito
para que essa semana tenha tido um efeito positivo, mas não apenas um efeito para a semana. Uma semana de oração, ela nunca deve terminar com a semana. As decisões tomadas nessa semana devem levá-lo à eternidade. O que você decidiu essa semana deve ir à presença de Deus todos os dias para renovar essas decisões. Então, espero que a semana tenha sido poderosa para a sua vida, para a sua família, que as decisões tomadas tenham ajudado a fortalecer sua intimidade com Cristo, buscando primeiro o reino. Esse agora tem que ser o seu estilo de vida. Priorizar Deus em todos os aspectos da vida. Eu espero também que você tenha tido a oportunidade de ler o livro Primeiro Reino. Eu espero que a leitura do livro tenha sido uma bênção para a sua vida e que as decisões que esse livro também te levou a tomar sejam decisões que vão te ajudar na caminhada cristã. Hoje nós vamos concluir a semana. Vamos concluir a semana dos sermões, mas você não deve concluir a sua intimidade com Deus. Se você conseguiu buscar a Deus de maneira mais poderosa e mais íntima esses dias, continue. Você não necessita de um pastor pregando todos os dias ou da igreja aberta todos os dias para ir à presença de Deus. O trono de Deus está aberto e disponível para você todos os dias. Então vá à presença de Deus, continue na presença de Deus, mesmo ao final dessa semana de oração. Muito bem. Hoje eu quero concluir com uma última mensagem. Eu considero que esse tema é como que um resumo do que o pastor Stanley nos apresentou, do que o pastor Marcos Bonfim nos apresentou, do que eu tentei apresentar ao longo da semana. E nós vamos falar hoje sobre adoração. Sabem, na vida cristã, nada é mais central do que a nossa adoração. Nada determina mais as decisões e a vida de um cristão do que a adoração. Na verdade, todo o conflito entre o bem e o mal começou por causa da adoração. Quando um ser criado quis ser adorado mais do que o ser criador, do que o Deus criador. Então, a adoração, ela é o centro do grande conflito. A adoração é o centro da vida cristã. E alguns dizem assim, olha pastor, mas eu sei o que é adoração. Eu venho para a igreja todo sábado. Eu sei o que é adoração, eu devolvo os dízimos e ofertas. Eu sei o que é adoração, eu cuido do meu corpo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais perto do tempo do fim, mais profunda e ampla é a adoração. Quanto mais perto do tempo do fim, mais precisamos mergulhar nesse tema, nos aprofundar nesse tema da adoração. A adoração, por exemplo, no tempo do fim, ela não é determinada só por guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Nós temos uma orientação profética de que um decreto irá proibir a guarda do sábado. Então, se você entendeu que no tempo do fim é só guardar de pôr do sol a pôr do sol, quando vem a sair um decreto proibindo a guarda do sábado, você vai dizer assim, olha, mas ninguém me ensinou isso, ninguém me falou isso. Eu achava que era só de pôr do sol a pôr do sol, mas esse negócio de arriscar a vida por essa verdade, você entende? Quanto mais perto do tempo do fim chegamos, mais Deus vai dizer assim, olha, você já devolveu o dízimo e a oferta, mas daqui a pouco Babilônia vai tomar tudo o que temos, não vamos mais poder comprar nem vender. E Deus vai começar a avisar alguns que além do dízimo e oferta deve vender isso ou aquilo para empregar na causa de Deus antes que Babilônia tome tudo o que você tem. E se você não entendeu a adoração, você achou que era simplesmente dízimos e ofertas, você vai dizer, olha, mas dízimo e oferta tudo bem, eu já acho que é demais. Essa ideia agora de ter que entregar mais pela causa. Então entenda bem, é a adoração que nos leva a compreender que tipo de fidelidade precisamos ter para o tempo do fim. Nunca se esqueça disso. Se estamos indo para o reino, se estamos preparando nossa família para o reino, precisamos entender que tipo de adoração precisamos ter para esperar o reino, para colocar o reino em primeiro lugar. E eu quero te apresentar hoje alguns exemplos de pessoas que aprenderam a fazer entregas profundas, amplas, poderosas, grandiosas, porque aprenderam a adoração. A primeira história está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, conta a história de uma mulher, você conhece, Ana.
O desejo da vida de Ana era ter um filho. A vida de Ana girava em torno desse filho. A vida dela teria sentido com esse filho. Para piorar a situação de Ana, o esposo dela tinha uma outra mulher. Infelizmente, isso acontecia naquele período, mesmo sem a aprovação de Deus. Ele tinha uma outra mulher e essa outra mulher tinha filhos. E vivia zombando de Ana porque ela não tinha filhos. E ela um dia clamou ao Senhor. Ela clamou de maneira intensa, de maneira profunda. E Ana teve um filho e colocou o nome dele de Samuel. Amigos, a lógica era que Ana se apegasse tanto a esse menino, mas tanto que quando o menino Samuel dissesse assim, mãe, deixa eu ir brincar ali do outro lado da rua com os amiguinhos, ela dissesse, não, Samuel, nunca, você nunca vai ficar longe de mim. Se Samuel dissesse, mãe, me deixa passar as férias na casa dos primos, longe de mim, Samuel, nunca, você nunca vai ficar longe de mim, você é minha vida. Eu não posso ficar longe de você, eu pedi você por muito tempo a Deus. A lógica era que Ana dissesse isso. Mas sabe o que Ana fez? Ela morava distante do templo, ela ia no templo uma vez por ano, e aí quando o menino cresceu um pouco, capítulo 1, verso 28. 1 Samuel, capítulo 1, verso 28. Diz que ela pegou o seu filho, pequeno Samuel, a vida dela, aquilo que ela tinha pedido tanto a Deus, e o versículo diz que ela levou para o templo e disse assim, Senhor, eu estou devolvendo ele ao Senhor. Não foi por 15 dias, uma semana, um mês, mas por todos os dias em que ele viver. Sabe o que Ana fez? Ela pegou o seu filho, o único filho, e ela levou para o templo para dedicá-lo a Deus e servir a Deus pelo resto da vida. Gente, como é que alguém é capaz de fazer uma entrega desse tamanho? Um filho pequeno. Sabe por que ela fez isso? Olha para o versículo. Ela diz, do Senhor o pedi, e ali ela adorou ao Senhor. Aqui está a resposta. Porque Ana foi capaz de fazer uma entrega desse tamanho. Porque ela não estava entregando um filho, ela estava adorando ao Senhor. Eu gosto de pensar que se Ana dissesse assim, vou ficar longe do meu filho, vou perder meu filho, nunca mais vou ver meu filho, só vou ver meu filho uma vez por ano, ela não tinha feito a entrega que fez. Você sabe por que Ana fez a entrega que fez? Porque ela disse, eu estou indo adorar ao Senhor. Eu não estou indo perder um filho, ficar longe de um filho, eu estou indo adorar ao Senhor. Você precisa entender que quando alguém aprende a adorar a Deus, ele é capaz de fazer qualquer entrega. Grava isso. Quando alguém aprende a adorar a Deus, ele é capaz de fazer qualquer entrega. Sabe por que nós temos dificuldade de tomar decisões espirituais? Sabe por que nós temos dificuldade de entregar completamente ao Senhor a nossa vida, os nossos bens, os nossos recursos? Sabe por que soa estranho quando um pastor começa um sermão dizendo que no tempo do fim, Babilônia vai tomar tudo, não vamos mais poder comprar nem vender, e nós vamos ter que entregar tudo antes que Babilônia tome, vender o que for necessário, o que Deus nos avisar. Sabe por que isso soa estranho? Porque nós não aprendemos a adorar. Quando nós aprendemos a adorar, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos capazes de fazer qualquer tipo de entrega, não importa o tamanho dessa entrega. Ana não estava indo perder um filho. Ana estava indo adorar o Senhor. E se você aprender a adorar, e Deus te pedir qualquer coisa, por mais grandiosa que venha a ser, você vai estar disposto a fazê-lo, porque você aprendeu a adorar. Um outro exemplo bíblico, Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22. É uma história muito conhecida, uma das maiores entregas registradas na Bíblia, Abraão. Deus diz assim a Abraão, você já me deu suas ovelhas, seus servos, sua riqueza, seus camelos, seus bois. Agora eu quero que você entregue seu filho, seu único filho, aquele a quem amas. Sabe, Deus nunca pediu para Abraão matar o filho. Deus pediu para Abraão sacrificar o filho. E sacrificar é diferente de matar. Se fosse só para matar, Abraão pegava uma faca, ia lá na tenda de Isaque e matava Isaque. Mas Abraão havia passado mais de 100 anos sacrificando, ele sabia o que era sacrificar. Sacrificar era amarrar as mãos e os pés da ovelha,
cortar o pescoço da ovelha e queimar a ovelha em cima de um altar. Então, quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, Abraão se imaginou amarrando as mãos e os pés de Isaque, cortando o pescoço de Isaque e queimando Isaque. E Deus disse assim, não é para fazer aqui. Eu quero que você faça no lugar que eu vou te mostrar. E por 3 dias Abraão caminhou, já idoso, cansado. Ele caminhou matando o filho, na mente e no coração. Por 3 dias Abraão matou o filho, mentalmente e emocionalmente. Só faltava matar fisicamente. E quando ele chega em frente ao lugar onde Deus mostrou a ele que deveria fazer o sacrifício, ele tinha feito a viagem com alguns servos. Capítulo 22, verso 5. Quando ele chegou em frente ao lugar onde deveria sacrificar o filho, o verso diz assim, então ele disse aos seus servos, olha para a palavra de Deus, eu quero que você leia bem esse texto. Então ele disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e quando eu tiver matado Isaque, eu volto. É isso que diz sua Bíblia? Não. Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e quando eu tiver cortado o pescoço dele e queimado ele no altar, eu volto. É isso que diz sua Bíblia? Não. Sabe como diz sua Bíblia? Disse Abraão aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e quando tiver adorado, voltaremos. Aqui está o ponto. Se Abraão tivesse ido pensando assim, eu vou matar meu filho, eu vou cortar o pescoço do meu filho, eu vou queimar meu filho, nunca mais vou ver meu filho, ele não teria feito o que fez. Abraão fez o que fez porque ele estava indo adorar. E quando alguém aprende a adorar, ele é capaz de fazer qualquer entrega. Então o problema é que nós estamos vivendo a vida cristã assim. Ah, mas eu gosto muito de comer isso. Ah, mas a igreja diz que eu não posso comer isso. Ah, porque o manual da igreja diz isso. Ah, porque eu gosto disso, mas tenho que fazer outra coisa. Mas quando você aprende a adorar, você vai fazer, não porque esse diz, o manual diz, a comissão diz. Você vai fazer porque você aprendeu a adorar. E qualquer entrega é possível a um adorador. Consegue gravar isso? Qualquer entrega é possível para um adorador. Então, para mim um bom resumo do que você aprendeu essa semana é, se você aprender a adorar, você vai aprender a entregar. Se você aprender a adorar, não importa o tamanho da entrega que Deus venha te pedir, ela vai ser possível, porque tudo é possível a um verdadeiro adorador. Lembra quando Jesus estava conversando com a mulher no poço samaritana, e ele disse, vai chegar o dia, e já chegou, em que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Pessoas que estão dispostas a dizer, Santo Deus, tudo é teu. Então a pergunta que você tem que estar se fazendo agora é, pastor, eu entendi. A adoração é muito importante. A questão é como eu faço para aprender a adorar. Eu espero que essa pergunta que você deve estar fazendo aí no seu coração, você queira ouvir a resposta bíblica e levá-la a sério. Porque talvez uma das maiores tragédias do cristianismo é aprender sem viver, é conhecer sem praticar, é saber sem aquilo que você sabe se tornar real em sua vida. Então a pergunta é, como eu faço para aprender a adorar? Sabem, todo livro da Bíblia tem um motivo pelo qual ele foi escrito. Cada livro da Bíblia foi escrito por um motivo. Mas há um livro na Bíblia que todo ele, de ponta a ponta, foi escrito para ensinar a adorar. É o livro de Levítico. Você quer aprender a adorar? Estude o livro de Levítico. Não simplesmente leia o livro. Estude o livro. O livro de Levítico, ele ensina de maneira clara e poderosa a adorar a Deus. Há vários capítulos que ensinam a adorar. O que é adorar a Deus? Mas eu quero ler com você o capítulo 19, Levítico capítulo 19. Abra sua Bíblia. Levítico capítulo 19. Esse capítulo, Moisés está repetindo leis e ensinando a adorar a Deus através da obediência. Como é que alguém é capaz de adorar a Deus sendo obediente? E ele vai ensinar no capítulo 19. Para entender o capítulo, eu quero te ensinar um pouco sobre a literatura judaica. Presta bem atenção, não é complicado. Na literatura judaica, eles têm o costume de usar a repetição para enfatizar.
Por exemplo, quando querem dizer que Deus é santíssimo, eles dizem Deus é santo, 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 porque a repetição é a ênfase. Então, sempre que você lê alguma coisa que se repete na Bíblia, presta atenção, porque aquilo é a ênfase, porque na cultura da literatura judaica, assim se coloca a ênfase. Quando você lê um capítulo, procure as palavras que mais se repetem. Se você acha uma palavra que se repete várias vezes, ali é o ponto central do capítulo, ali é a ênfase do capítulo. Olha para o capítulo 19. Para você entender, você tem que estar com a Bíblia aberta. Levítico, capítulo 19. Final do versículo 2, diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 3, Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 4, Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do versículo 10, Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 12, Eu sou o Senhor. Final do verso 14, Eu sou o Senhor. Final do verso 16, Eu sou o Senhor. Final do verso 18, Eu sou o Senhor. Final do verso 25, Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 28, Eu sou o Senhor. Final do verso 30, Eu sou o Senhor. Final do verso 31, Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 32, Eu sou o Senhor. Final do verso 34, Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 36, Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 37, Eu sou o Senhor. Conseguiu contar? 16 vezes. Moisés repete: Eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Não é porque estava sobrando tinta na caneta de Moisés. É porque ele queria, de acordo com a literatura judaica, dizer qual é a ênfase do capítulo. E a ênfase do capítulo não é sobre obedecer, é como obedecer. E sabe como alguém é capaz de obedecer? Se ele decidir quem é o Senhor. Você quer aprender a adorar a Deus? Primeira coisa, você tem que decidir quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Funciona assim. Presta bem atenção. Você quer comer isso, mas você sabe que isso aqui não agrada a Deus. Você sabe que isso aqui não é da vontade de Deus, que você coloca no seu corpo. Mas você quer. Eu quero, eu gosto disso aqui. Ok, então coma. Quando você decide comer o que não agrada a Deus, você está dizendo: eu sou o Senhor do meu corpo, eu decido o que eu vou comer, eu sou o Senhor. Aí você diz: não, eu não quero ser o Senhor do meu corpo, eu quero que Deus venha ser o Senhor. Aí Deus diz: então não coma isso e coma isso aqui, ó. Isso aqui me agrada. Quando você toma a decisão de comer de maneira que agrade a Deus, você está dizendo quem é o Senhor. Não sou eu, Deus é o Senhor. Decida. Eu quero usar o tempo do jeito que eu quero. Eu quero assistir o que eu quero acessar o que eu quero. Há pesquisas que dizem que os brasileiros passam em média 9 horas por dia nas redes sociais. Eu quero usar o meu tempo do jeito que eu quero. Ok, não há problema. Mas você está decidindo que você é o Senhor. Claro que isso é um problema. Mas tudo bem. Essa é a tua decisão? Você é o Senhor do seu tempo. Não, não. Eu quero que Deus seja o Senhor do meu tempo. Então faz o seguinte, dorme cedo, acorda de madrugada, passa menos tempo conectado com redes sociais e mais tempo conectado com a oração e com a palavra. Quando você toma essa decisão, você está dizendo quem é o Senhor de verdade do teu tempo. Eu quero usar o meu dinheiro como eu quero, gastar como eu quero, usar como eu quero. Ok, vai em frente. Mas quando você faz isso, você está dizendo que você é o Senhor dos teus recursos. Ah, não, meu Deus, eu não quero ser o Senhor dos meus recursos, eu quero que o Senhor venha a ser o Senhor. Tudo bem? Então seja fiel nos dízimos e ofertas. Seja generoso. Ajude as pessoas. Permita que Deus sussurre a você quando Ele quiser usar os recursos que colocou em tuas mãos para abençoar outras pessoas. Você entende? Primeira maneira de adorar é decidir quem é o Senhor. Ana teve um filho e ela decidiu que Deus era o Senhor do seu filho e foi adorar a Deus. Abraão teve um filho e decidiu que Deus era o Senhor do seu filho e foi adorar a Deus. Você tem uma semana e você tem que decidir quem é o Senhor da tua semana. Você tem recursos e você tem que decidir quem é o Senhor dos teus recursos. Você tem um corpo e você tem que decidir quem é o Senhor do teu corpo, quem é o Senhor do seu tempo. É por isso que Moisés, inspirado por Deus, 16 vezes repete: eu sou o Senhor vosso Deus.
Você aceita Ele como Senhor? Então, se você aceita, viva de acordo com o senhorio de Cristo em sua vida. Honre-o com os dízimos e ofertas. Adore-o a cada dia, na presença dEle. Adore ao Senhor. Seja profundo nessa adoração. Saiba, entende bem isso aqui, que quando Deus é o Senhor, Ele vai querer mais do que o sábado. Como assim, pastor? Eu aprendi que era o sábado? Então deixa eu dizer que talvez você tenha aprendido errado. Se você aprendeu que numa semana de 7 dias, Deus quer apenas o sábado e o resto é seu, você aprendeu errado. Numa semana de 7 dias, Deus quer os 7 dias. O sábado é para celebrar um Deus que você passou a semana com Ele. Se você vai para a igreja no sábado, 4 horas por sábado, e na segunda não busca Deus, na terça não busca Deus, na quarta, na quinta, na sexta não busca Deus. Há versículos na Bíblia que Deus diz assim, eu não suporto mais os sábados que vocês guardam. Não é que Deus não queira o sábado, entenda bem. O sábado é sagrado, é o dia do Senhor. Mas Deus não queria pessoas no sábado que passaram a semana longe dele. Sabe o que você tem que entender? Que quando você aprende a adorar a Deus, há mais horas sagradas na semana do que o sábado. Deixa eu te explicar isso. Quando você decide por um horário para fazer o culto familiar, aquele horário deve ser sagrado. Quando você, na segunda-feira à noite, vai dar estudos bíblicos, transforme a segunda-feira à noite num horário sagrado. Você entende? Então, na visão bíblica, você deveria levar a atmosfera do sábado para outros dias da semana. Você não deveria isolar o sábado como o único dia em que Deus é o Senhor da tua vida e o resto da semana você é o Senhor. Não, Deus é o Senhor de tudo. Há mais recursos sagrados na sua mão do que o dízimo e a oferta. Quanto, pastor? Tudo é sagrado. Se você recebe R$100, os R$100 pertencem a Deus e devem ser consagrados a Deus. Depois que você separa o dízimo e a oferta, o que você leva para casa, você deve levar dizendo, Senhor, ainda é teu. E Deus vai começar a dizer, olha, se é meu, então compra uma cesta básica. Eu vou mandar alguém que necessite para a tua porta. Se é meu, se eu sou o Senhor, então usa os teus recursos para ajudar o clube de desbravadores, além do dízimo e da oferta, para ajudar a asa da tua igreja, para ajudar a ADRA, para ajudar os jovens, para ajudar pessoas que eu vou colocar no teu caminho. Você entende? Quem é Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Se Ele é o Senhor, Ele vai começar a sussurrar. Minha mãe me contava uma história, minha mãe já faleceu, mas ela contava a história que quando ela estava grávida de mim, estavam passando uma situação financeira difícil e minha irmã já tinha uns 3 anos, ela não tinha muito em casa, preparou um leite para dar para minha irmã e minha irmã, sem querer, bateu, derramou e minha mãe chorou muito porque não tinha mais o que dar para minha irmã em casa e meu pai estava na luta pela vida, pela sobrevivência, mas estava num momento difícil. E depois de alguns minutos ali chorando, ela havia acabado de ser batizada, alguns dias. Alguém bateu a porta. Quando ela abriu, a pessoa disse assim, irmã Antônia, me perdoe, me desculpe, mas eu não sei se você está precisando, mas eu senti o desejo de trazer aqui. E levou comida. Sabe por que aquela pessoa levou comida? Porque ela permitiu que Deus sussurrasse. Aquela irmã talvez já tivesse devolvido o dízimo e a oferta naquele mês, mas ela entendeu que há mais recursos sagrados na mão dela do que o dízimo e a oferta. Por isso, Deus pôde sussurrar para ela, dizendo, olha, além do dízimo e a oferta, compra uma cesta básica, leva para aquela mulher que batizou há pouco. Você não sabe se ela está precisando, mas eu sei que ela está precisando. Você entende? Então, primeira maneira de aprender a adorar a Deus, decidir quem é o Senhor. Segunda maneira, terminamos com isso, Deuteronômio, capítulo 8. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8. Mais uma vez, Moisés usa a repetição. Deuteronômio, capítulo 8, olha bem, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Versículo 11. Guarda-te
para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Versículo 14. E se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Verso 19. E se te esqueceres do Senhor teu Deus. Conseguiu contar? 5 vezes. 5 vezes. Não se esqueça, se lembre, não se esqueça, se recorde. Não se esqueça. Deus está dizendo, você quer aprender a adorar a Deus? Adorar é um ato de lembrar do que Deus tem feito em sua vida. Sabe por que as pessoas são infiéis? Porque elas esquecem o tamanho, a bondade, a grandiosidade, o amor, a graça do seu Deus. Adorar, ser fiel a Deus é um ato de olhar para trás e lembrar o que Deus tem feito. É por isso que nós guardamos o 7º dia da semana. Sabe por que nós guardamos o 7º dia? Porque nós lembramos para 6 dias que Deus nos deu. E nós dizemos, Santo Deus, eu te agradeço porque o Senhor me deu o 1º dia, o 2º dia dessa semana, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º. E eu venho para a tua presença me lembrando hoje do teu cuidado. Quando uma pessoa que conhece a verdade do sábado, eu não quero te ferir, mas eu preciso te dizer isso. Quando uma pessoa que conhece a verdade do sábado não guarda o sábado, o que ela está dizendo de verdade é eu cheguei no 7º dia sozinho. Eu cheguei aqui sozinho. É por isso que Deus diz, não se esqueça, você não chegou aqui sozinho. Tem um Deus na tua história. Então, quando eu vou à igreja ao sábado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou celebrar um Deus que me deu 6 dias na presença dEle. Quando alguém devolve o dízimo e a oferta, ele não devolve, como a teologia da prosperidade diz, devolvo porque Deus vai me devolver à frente. Não, eu não devolvo o dízimo e a oferta olhando para frente, eu devolvo o dízimo e a oferta olhando para trás, para o que Deus já me deu. Eu só estou devolvendo o dízimo porque Deus já me deu no passado. Então não é uma troca, eu vou devolver porque Deus vai me devolver. Não, eu vou devolver porque Deus já me deu. Quando alguém não é fiel nos dízimos e ofertas, sabe o que ela está dizendo de verdade? Eu consegui esse recurso sozinho. Eu cheguei ao final do mês sozinho. Eu consegui esses recursos por minha força. É por isso que o capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, verso 17, o capítulo que nós lemos, mas o verso 17 tem uma coisa muito profunda, que talvez seja até dura para alguns, mas diz assim, meu filho, minha filha, você que assistiu essa semana de oração, não diga no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Não diga isso. Antes, se lembre do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança. Você entende? Não diga no seu coração, eu consegui. Você não conseguiu, foi Deus na tua história. Então, quando alguém é infiel nos dízimos e ofertas, o que ele está dizendo é, eu consegui sozinho com a força do meu braço. E nós temos que reconhecer que nós não chegamos longe com a força do nosso braço. Nós não chegamos longe com a nossa capacidade. Nós chegamos longe reconhecendo Deus em nossa vida, Deus em nossa história. Então, a segunda maneira de aprender a adorar é não esquecer, se lembrar, se recordar que há um Deus na sua história, há um Deus guiando a sua vida, há um Deus dirigindo a sua vida. Há um tempo atrás, um garoto que foi ensinado a devolver os dízimos e ofertas da mesada que recebia, ele devolvia o dízimo e a oferta e ele reservava um pouquinho para poupança, para comprar alguma coisa para ele. E ele tinha muito desejo de comprar alguma coisa que custava R$250. Ele conseguiu juntar R$200. E ele estava na expectativa pelos 50. E alguém deu de presente para esse garoto R$50. Gente, quando ele somou 200 mais 50, ele começou a pular. Eu tenho 250, eu tenho 250. Daqui a pouco começou a chorar. E chorava, chorando, chorando. E alguém perguntou, mas por que você está chorando? Eu vou ter que tirar o dízimo e a oferta dos 50, vai descompletar os 250. Ele rapidamente percebeu que quando tirasse o dízimo e a oferta dos 50, não teria mais 250. E começou a chorar. E disseram, você não quer devolver dízimo e oferta? Eu não quero. Não está feliz, não está feliz. Então, é simples. Você vai no quarto,
e vai conversar com Deus. Vai dizer, Deus, eu não estou com vontade de devolver dízimo e oferta. Eu não quero devolver dízimo e oferta. E a criança arregalou o olho. Como assim? É isso mesmo. Você vai no quarto e diz a Deus, Deus, eu não quero devolver dízimo e oferta. Eu não quero mais passar por isso. Então, Deus, por favor, nunca mais deixa que ninguém me dê dinheiro. Que ninguém nunca mais me dê nada. Ele disse, não, mas assim eu não quero. E a pessoa disse, mas é simples. Se você não tiver nada, o dízimo de nada é nada. A oferta de zero é zero. Mas se você tem, reconheça Deus. Seja fiel a Deus. Porque sabe por que você não tem nada? Porque você tem um Deus que te dá tudo. Então eu quero convidá-lo hoje a dizer, Santo Deus, eu quero reconhecer um Deus que me dá tudo, que me ampara, que me ajuda. Eu quero ser fiel a esse Deus. Me permitam concluir com a história de uma família que eu contei uma parte da história deles no sermão do sábado passado. Essa família que eu tive o privilégio e o prazer de conhecer, eles têm espalhados em um dos estados do Brasil mais de 70 lojas. E eles colocaram uma regra nas lojas. Toda loja só pode iniciar os trabalhos com um culto. Todas as 70 lojas, todos os dias, tem que ter um culto. Não é que os funcionários chegam mais cedo, é que antes de atender as pessoas, eles começam o expediente com um culto. E um dia, esse casal, dono das lojas, estavam passando em uma cidade, iriam passar nessa cidade exatamente na hora do culto. Os funcionários nem esperavam que eles entrassem ali naquela cidade, mas eles disseram, olha, vamos passar na hora do culto, vamos fazer o culto com eles. E quando eles chegaram, na hora do culto, a loja já estava aberta, as pessoas já estavam sendo atendidas, ele chamou o gerente e perguntou, olha, vocês chegaram mais cedo, fizeram o culto antes? E o gerente disse, não, é que a pessoa que traz a chave da loja chegou um pouco atrasada, a gente viu que não ia dar tempo de fazer o culto e já abrimos a loja, já estamos atendendo. E ele disse, então feche a porta da loja e vamos fazer o culto. Mas já tem gente sendo atendida, não importa. Atende, fecha a porta da loja e vamos fazer um culto. Nenhuma das minhas lojas pode ser aberta sem que o verdadeiro dono seja adorado. Sabe, aquele irmão, ele fecha as lojas no sábado, mas ele entendeu que há mais horas sagradas na semana do que o sábado. E o horário do culto nas lojas dele é um horário sagrado. Sabe o que ele está dizendo? Eu aprendi a adorar o Senhor de maneira profunda e ampla. Ele me dizia, pastor, o que eu tenho não é por minha capacidade. Eu não tenho formação em administração, em marketing, em comércio. É impossível ter o que eu tenho se não for Deus na minha história. Por isso, eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que adorar a Deus, porque há um Deus na minha história. Há um Deus na sua história. Então reconheça isso adorando ao Senhor. Quantos querem dizer hoje, Senhor, eu quero te adorar de verdade? Você vai receber um cartão. E esse cartão se chama Meu Pacto Solene, buscando primeiro o reino. E esse cartão, ele tem o objetivo a levar você a tomar decisões. Essas decisões eu quero convidá-la a tomar nesse momento. Se você tem esse cartão nas mãos, pega esse cartão aí. E eu quero convidar você a finalizar esse sermão com essas decisões. Primeiro, separar a cada dia um momento para buscar a Deus e a sua palavra. Esse é o seu desejo, marque aí. Segundo, separar um momento a cada dia para estudar a lição da escola sabatina. Como é importante se aprofundar no estudo bíblico através da lição. Terceiro, escolher 2 momentos pela manhã e ao final do dia para um culto familiar, que vai deixar marcas no coração do teu filho. Marque esse momento, agende esse momento, torne esse momento sagrado. Depois, estar em constante oração. Não é simplesmente uma oração pela manhã. Peça a Deus para te dar o hábito de orar ao longo do dia. Depois, devolver fielmente 10% do que eu ganho como dízimo ao Senhor. Depois, dedicar um percentual de ofertas. Você sabe que o dízimo, Deus escolheu o percentual. A oferta, o adorador decide. No meu primeiro salário, eu decidi devolver 3% de oferta. E ao longo dos anos, eu fui renovando esse percentual, aumentando esse percentual, de acordo com as bênçãos que eu ia recebendo. Então, estabeleça um percentual. Oferta não é o dinheiro que sai da carteira na hora do ofertório. Oferta é com base em um percentual que a cada mês
você vai devolver. Escolha um percentual e escreva aí. Depois, formar um hábito saudável. Escolha um hábito saudável. Para alguns é fazer caminhada, para outros é dormir mais cedo, tomar mais água. Não sei, escolha um hábito. E, por fim, usar os meus dons para a causa de Deus. Se esse é o seu desejo, escreva o seu nome. Você não precisa entregar esse papel, você precisa guardar esse papel para que você tome essa decisão. Lembre-se dessa decisão e que essa decisão dirija a tua vida. Vamos orar? Querido Pai, nós estamos agora firmando uma decisão, Senhor. E não é uma decisão para o pastor ver, para o ancião ver, para a pessoa do meu lado ver, não. É uma decisão para que o Senhor enxergue que essa semana me trouxe até esse momento, o momento da firme decisão de entregar a vida em Tuas mãos e ser Teu completamente. Usa-nos, Senhor, de maneira clara e poderosa e que essas decisões nos levem até a eternidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe de maneira poderosa. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. Cristo à vista ao Pai, ergue as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. Pra sempre do Senhor. Os remidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas em memória
sobre a sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram o caminho até ali. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou